204. Doutora Ana Virgínia, mais uma vez. Então, vamos lá. Eis-me aqui. Vamos reiniciando nossa sessão com 204, a pedido de sustentação na apelação civil de Viçosa do Ceará, recorrente Antônio Guilherme dos Santos, recorrido Banco Itaú consignado S.A., relator desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, número SAG 0200411005, 2022, 8060182. O Banco Itaú foi quem requeriu a sustentação oral, através do seu ministro advogado, doutora Ana Virgínia de Andrade Silva, já se encontra aqui presente. Doutora Ana, aqui o Banco Itaú é recorrido, o recurso está sendo conhecido e não provido. Unânime. Excelente, desembargador. Vou declinar o direito de sustentar. Muito obrigado, doutora. Declina o direito de sustentar oralmente e eu anuncio o resultado do julgamento. Apelação civil conhecida e não provida. Esteve do votamento de relator. Vamos agora à apelação civil de Lavras da Mangabeira. Também tem requerimento de sustentação oral do Banco Itaú consignado S.A. Apelante Josefa Barbosa dos Santos, apelado, já disse, ao Banco Itaú consignado S.A. A mesma relatoria, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, ao 174, e o número é SAG 0200 855 33 2022 8060114. Gostou do 14 aí, doutor Bador Carlos? Carioca, né? Carioca. Doutora Ana, dispensar a leitura do relatório. É o 174, doutora Ana. A gente está pela parte recorrida, excelência. Isso. Né? Mas é conveniente, Vossa Excelência, realizar a sustentação. Nesse caso, eu vou declinar mesmo assim do direito de sustentar, porque é uma tese já batida pelo cliente de forma interna. Pacificada, né? Isso. Tá certo. Então é conhecido e provido, né, desembargador Zé Carlos? Então, declinando, eu vou anunciar o resultado do julgamento de recurso conhecido e provido. Decisão consensual. Tem outro, né? Vossa Excelência requeriu a apelação civil de Boa Viagem, apelante Banco Itaú consignado S.A., apelado Pedro Rodrigues Paé. É o 30, número é 0200 139 64 2023 806 0051, relativo desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Banco Itaú aqui é apelante, está sendo conhecido e provido. Vamos ver aqui, só para eu afirmar com Vossa Excelência, com plena convicção, doutora. Recurso conhecido por sentença reformada, vendo discutido aqui, me discuindo, viu, desembargador Emanuel? Com a licença de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência fica à vontade. Né? Então, assim, sendo assim, conclui pela regularidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, não observando na esfera qualquer indício de vício de consentimento ou fraude. Tal, assim, tal, julgo improcedentes os pedidos, invertendo os ônus comerciais. Vocês querem adicionar algo como relator? Não. Já seria porque você está julgando, provendo o recurso do banco. De forma acertada, que eu já anuí, está unânime, viu, doutor? E o desembargador Nonato também. Muito obrigada. Então, Vossa Excelência declina também nesse. Sim, Excelência. Vou usar a expressão que fica melhor do que desistir. Né? Desiste da sustentação, declina, fica mais elitizado, doutora. Mais erudito. Né? Mas ontem, eu confesso que porque eu não tenho tempo, mas eu gosto de assistir alguns julgamentos, sobretudo dos tribunais superiores, que a gente pensa, lógico, aprende, pensa, até a movimentação na sessão. Ontem, um dos conselheiros usou uma expressão que vou até rever depois, como ele tratou os advogados após a sustentação oral. Isso é muito interessante, os termos que ele usou. Não era parabenizando, mas de uma forma diferente, digamos, né? Turana, então, eu vou anunciar o resultado desse, não sei se eu anunciei, mas eu vou anunciar de novo, se for o caso. O número 30, de Boa Viagem, né? A apelação civil conhecida e provida, procedente os pedidos, o decisão consensual. Encerrado. Obrigada, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. A senhora também, doutor, tudo de bom. Amém. Então, chamo agora a relator de Batom Raimundo Nato Silva Santos. Agravo interno de Fortaleza. Doutor Matheus Cinta Bezerra, isso. Agravante Silvio Rui, Empreendimentos Imobiliários Limitada.
Agravado Banco Santander Brasil. SA. De atriz Bador Raimundo Silva Santos, número 81 da nossa pauta. SAG 063904721-2022-8060000/50 mil. Dr. Matheus Sintra Bezerra, AB Ceará 14.849, requeriu sustentação oral. Dr. Matheus ainda se encontra presente? Não. Dr. Matheus não se encontra presente. Eu o cientifiquei de que ele tem domicílio profissional aqui em Fortaleza. Portanto, a sustentação oral só é possível de forma presencial. Forma virtual, exceção, só nos casos específicos, na casuística que nós vamos interpretar. Doença, né? Doente, né? Evidentemente, comprovada, já aconteceu, né? Então, vamos prosseguindo, com licença do eminente relator, e mesmo porque ele não mais se encontra, ele pediu para constar em ata, doutora Lia, né? Era para estar presente, doutor Sintra, nesse momento, né? Mas vamos constar em ata, presente de forma virtual também. Então, anuncio o resultado do julgado grave interno civil conhecido e não provido, decisão unânime, o julgamento está encerrado. Chama julgamento agravo interno civil de Fortaleza, agravante Silvio Rui Empreendimentos Imobiliários Limitada, agravada Sicredi, Ceará Centro-Norte, Cooperativa de Crédito da região Centro-Norte do Ceará. Esse é de minha relatoria, o número 270, SAG 062079278-2023-8060000/50 mil. De mesma forma, o doutor Matheus Sintra Bezerra foi querer sustentação oral. Vale aquilo que eu acabei de dizer para o anterior, sustentação oral presencial, não virtual. Então, eu vou anunciar lá a votação que já está no recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do voto emitido. E esse era um voto que eu gostaria de apresentar. Não vou apresentar, mas gostaria se houvesse a sustentação oral, porque de fato eu venho me retratando parcialmente aqui nesse, como Vossa Excelência sabe, nesse agravo interno por um equívoco que houve meu, de fato, em uma parte, mas noutra não. Né? Caso interessante, mas como não há sustentação oral, a votação já está unânime, vamos prosseguir. Esse número 48 virtual já foi, né? Da atriz Bador Emanuel. Temos agora a apelação civil de Sobral, apelante Itaú Unibanco S.A., apelada Benedita Maria da Ponte Cavalcante, é de minha relatoria, é o 155 0203-443-14-2023-8060167. Quem recriou a sustentação oral foi o Itaú Unibanco, através de vários advogados. Eu vejo aqui que o doutor Marlon Sanches se encontra presente de forma virtual e tem direito a fazê-lo. Domicílio profissional na cidade do Rio de Janeiro. Boa tarde, doutor Marlon. Tudo bom? Boa tarde, excelente. Doutor Marlon, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, claro. Doutor Marlon, eu acho que eu tenho condições de me adiantar um pouco com Vossa Excelência. Precisa eu ressalvar que Vossa Excelência fica inteiramente à vontade, advogado experiente, para querendo realizar a sustentação oral. Mas aqui, doutor Marlon, é uma matéria bem recorrente, não é? Muito recorrente. Nós já temos um entendimento pacífico sobre essa documentação que foi juntada através do sistema interno do banco, não é? Os denominados print screen, não é? E levando em consideração, doutor Marlon, que a votação já está unânime e a Câmara está retirando, excluindo o dano moral, não é? E aí eu indago se Vossa Excelência a si mesmo deseja realizar a sustentação oral. Excelência, usando de um ensinamento que eu aprendi aqui nessa sessão e vou começar a aplicar
as minhas sustentações diárias, eu vou declinar a mais erudita do uso da palavra, uma vez que eu iria focar, de fato, na questão do dano moral. Pois não. Então, agradeço, doutor Marlon, e anuncio o resultado do julgamento. Recurso de apelação é conhecido e parcialmente provido, como eu já disse, excluindo os danos morais e redimensionando os ônus subversiais na proporção de 50% para cada dos litigantes. Votar, aliás, desculpe, o julgamento está encerrado. Agradeço mais uma vez a presença de Vossa Excelência, doutor Marlon. Excelência, eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Excelente sessão a todos. Obrigado. Por nada. Continuando, colegas, eu chamo a julgamento agora por feito um agravamento de relatoria de Bador Raimundo Nonato Silva Santos. É um agravamento de Fortaleza. Agravante Vale S.A. Agravadas Comercial Diesel Transporte e Terraplanagem Limitada e Comercial Transporte e Locação Limitada. Ambas em recuperação judicial. Número é SAGE 063-4825-73-2023-8-060000. É o número 97, colegas. Como eu já disse, relatoria de Bador Raimundo Nonato. Quem requeriu a sustentação foi a agravante Vale S.A., através do doutor Ian Paiva Antunes Fiore Bacher. OAB Rio de Janeiro, 179.767. Eu já observo o doutor Ian aqui na nossa tela virtual. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, excelência. Tudo bem, graças a Deus. Pois não. Doutor Ian, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim, excelência. Então, Vossa Excelência está com a palavra por até 15 minutos. Obrigado. Senhor presidente, senhor desembargador relator, eminentes desembargadores, uma boa tarde. Boa tarde. O caso em questão é um agravo de instrumento oriundo da recuperação judicial da Comercial Diesel, onde foi proferida a decisão agravada, no caso, intimando no seu início a Vale a efetuar o depósito em juízo dos valores retidos contratualmente em relação a um contrato existente entre a Comercial Diesel e a Vale. Em novembro de 2022, a Vale foi intimada a depositar em juízo todo e qualquer valor não pago à Comercial Diesel durante a relação contratual. Em que pese discordar por não existir, à época, um título certo, líquido e exigível, em razão do contrato estabelecer a possibilidade de retenção do valor dos pagamentos em razão de penalidades contratuais e condenações subsidiárias da Vale na esfera trabalhista, a Vale, intimada da decisão do juiz da recuperação, depositou um valor nos autos. Ato contínuo, o administrador judicial ele foi intimado do depósito e não concordou com o valor depositado pela Vale. Apresentou um valor maior do que foi depositado pela Vale. Num segundo momento, a Vale foi intimada a complementar esse valor, esse depósito, e, nesse momento, ela explicou ao juízo ACO, ao juízo de origem, ao magistrado, que o valor de... deixa eu ver aqui o valor correto. O valor de R$ 983.530,09, ele já havia sido depositado em reclamações trabalhistas, onde a Vale havia sido condenada subsidiariamente em razão de condenações originárias contra a Comercial Diesel.
esse valor de 983 mil foi depositado nos autos das reclamações trabalhistas antes do deferimento da recuperação judicial. Por consequência lógica, os credores trabalhistas que receberam essas indenizações, essas condenações na esfera trabalhista, se o pagamento foi feito antes do pedido de recuperação judicial, por consequência, eles não deveriam estar inscritos no quadro geral de credores. Além desse valor de 983 mil, o valor de 44.649,70 ele foi pago diretamente à Comercial Diesel também antes da recuperação judicial, em 6/5/2022. Portanto, ao apresentar a manifestação ao juízo de origem, informando que do valor indicado pelo administrador judicial, o valor total de R$ 1.028.179,79 já havia sido depositado aos credores trabalhistas da recuperanda e parte do valor pago diretamente à recuperanda, esse valor não deveria ser depositado nos autos da recuperação judicial. Primeiro, porque esse valor foi utilizado, como dito, para pagar credores trabalhistas em condenações subsidiárias, e o contrato existente entre a Comercial Diesel e a Vale previa que, em caso de condenações trabalhistas, onde a Vale fosse condenada subsidiariamente, esses valores seriam descontados das notas fiscais da contratada, da Comercial Diesel, e logo não repassadas a ela, e o valor de 44 mil, totalizando R$ 1.028.179,79, deveria ser devolvido à Vale, primeiro, porque os credores trabalhistas receberam antes do pedido de recuperação judicial, então a Comercial Diesel agravada estaria recebendo um valor que não seria correto, estaria recebendo duas vezes, vamos dizer assim. Primeiro, porque a Vale pagou credores trabalhistas deles, então esses credores trabalhistas eles não estão no rol do quadro geral de credores, e agora ela recebe mais R$ 1.028.000 de valores que já foram depositados antes do pedido de recuperação judicial. Então, excelências, por conta dessas razões, de que os valores que foram pagos nos autos e que foram reconhecidos pela Vale foram valores posteriormente ao pedido de recuperação judicial, e esses valores que estão adstritos aos termos do agravo são anteriores ao pedido de recuperação judicial e já foram depositados em reclamações trabalhistas e já foram pagos diretamente à recuperanda agravada, Vale pede o provimento do agravo, conhecimento do provimento do agravo, para determinar a devolução do valor de R$ 1.028.179,79, por favor. Obrigado. Obrigado, doutor Ian. Eu, na sequência, passo a palavra ao relator, desembargador Raimundo Nonato. Pois não, presidente. Nesse caso aqui, presidente, é o de número, na ordem aqui... 97, né? Isso. É um agravo de instrumento, agravante a Vale, SA, agravados a Comercial Diesel. Então, eu vou pela ementa. Inicialmente, defere-se o pedido de página 84, pois o fato do valor ter sido levantado pela empresa recorrida não implica perda do objeto deste recurso. Embora o pedido de tutela de urgência recursal fosse no sentido de impedir o levantamento do valor, o pedido
principal do recurso consiste na reforma da decisão que determinou o depósito de 1.028.179,79 R$ após concluir estar precluso o direito de discutir, a obrigação de efetuar o pagamento em favor das empresas recuperandas. Desta maneira, conhece do agravo de instrumento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Na parte meritória, embora a empresa agravante afirme que efetuou o pagamento de R$ 1.028.179,79 antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, e, por isso, tais valores devem ser deduzidos do valor devido às recuperandas. O fato é que há preclusão quanto à discussão dessa matéria nos autos. Consta dos autos principais que o administrador judicial, veja as páginas 6487 e 6490, informou a existência de crédito não recebido no valor de R$ 2.580.121,74, a ser pago pela empresa Vale, em favor das empresas recuperadas. Em 22 de novembro de 2022, o magistrado determinou o pagamento do valor. Após a intimação, a empresa agravante requereu a prorrogação do prazo. Em 14 de fevereiro de 2023, a agravante requereu, entre aspas, a juntada dos inclusos 5 comprovantes de depósito judicial, e juntos somam o montante de R$ 1.399.846,22, referente ao valor de vidas recuperandas, a título de pagamento pelos serviços contratados, mas que estava retido devido a uma série de penalidades e multas em virtude de descumprimentos contratuais das recuperandas, e cuja cobrança será objeto de ação própria. Em seguida, o magistrado concedeu nova oportunidade de pagamento voluntário. Em 11 de agosto de 2023, a empresa agravante afirma que efetuou o pagamento de R$ 1.028.179,79, que deverá ser descontado da diferença apontada pelo administrador judicial como devida de R$ 1.456.283,69. Logo, o valor devido ainda seria de R$ 428.103,90. Contudo, como bem afirmou o juiz de primeiro grau, a discussão sobre a qual o valor devido está preclusa, pois a parte agravante não impugnou o valor na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos. Ressalte-se que de acordo com o artigo 507 CPC, verbos, é vedado a parte discutir no curso do processo as questões já decididas cujo respeito se operou a preclusão. Fecha aspas. Assim, as matérias já decididas e não impugnadas tempestivamente, não no transcurso das fases processuais, submeteram-se aos efeitos à preclusão. Logo, não é possível a rediscussão sobre o quanto devido e a possibilidade do abatimento de valor pago em processo trabalhista, uma vez que essa matéria foi alcançada pelo Instituto da Preclusão. E finalizo, senhoras e senhores, votando no sentido de que o agravo seja conhecido, todavia
desprovido. É esse o meu voto, presidente. Foi não, desembargador Raimundo Nonato. Eu cumprimento o doutor Ian Paiva, Antunes Fiore Bach, por sua judiciosa sustentação oral, mas eu vou ratificar meu voto provisório, pedindo venha ao eminente advogado para acompanhar o judicioso voto da relatoria. Como voto o eminente desembargador José Ricardo? Senhor presidente, também cumprimentando o nobre causístico doutor Ivan Fiore Bach, eu igualmente, como Vossa Excelência, acompanho a relatoria. Confirmo o voto provisório. Senhor desembargador José Ricardo, anuncio o resultado do julgamento. Agravo instrumento conhecido e não provido, decisão consensual. Tudo nos termos do voto do eminente relator desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. O julgamento está encerrado. Agradeço mais uma vez a presença do doutor Ian. Obrigado, excelência, e boa tarde. Boa tarde. Então, chama a doutora Lia. Então, chama o julgamento do agravo instrumento de Fortaleza, agravante Santa Cecília Transporte Limitada. É de minha relatoria, Francisco Mauro Filho Liberato, é o número 106, número SAI 063669153-2022-8060000. Doutor Hernani Pinheiro Soares, OAB Ceará 40.907. Apesar de ter OAB Ceará, reside e tem escritório profissional em São Paulo, requeriu sustentação oral pela agravante Santa Cecília. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, excelência. Consegue me ouvir bem? Consigo. Veio Maravilha. Maravilha. Primeiro, boa tarde a todos. Gostaria de saudar aqui brevemente, em razão do horário, todos os componentes desta colenda Câmara. Serei bem sucinto aqui em minha sustentação oral. Basicamente, o caso trata de agravo de instrumento interposto pela Santa Cecília Transportes, empresa em recuperação judicial que presta o serviço de transporte público coletivo. Pois não? Doutor Hernani, Vossa Excelência já iniciou a sustentação, então já dispensou a leitura do relatório, não é isso? Por favor, dispenso. Pois não, então eu passo a palavra a Vossa Excelência. Perfeito. Então, o presente caso trata de agravo de instrumento interposto pela Santa Cecília Transportes, empresa em recuperação judicial desde o ano de 2021, que presta o serviço de transporte coletivo no município de Fortaleza. A empresa teve seu processo de recuperação judicial bem sucedido, teve seu plano aprovado no ano de 2023, 22, na verdade, e após a aprovação do seu plano de recuperação judicial em Assembleia Geral de Credores, o magistrado de origem da segunda vara empresarial homologou o plano de recuperação judicial com basicamente duas ressalvas. A primeira ressalva sobre a cláusula de supressão de garantias, temática já enfrentada, inclusive por esta Câmara e pelo próprio STJ por diversas vezes, e sobre uma cláusula do plano que tratava sobre a necessidade de os credores indicarem os seus dados bancários para o pagamento dos respectivos créditos. Em decisão liminar no agravo do instrumento, Vossa Excelência, desembargador Mauro, concedeu parcialmente a liminar requerida para tão somente suspender a decisão agravada no que tange a cláusula, a restabelecer os efeitos da cláusula que obrigava os credores a indicar seus dados bancários para o recebimento do crédito, uma vez que o juiz de origem tinha determinado que a empresa depositasse nos autos todo o valor dos créditos, nas datas limites previstos no plano, que ia demandar um grande trabalho do judiciário aí de expedição de alvará, ia dar problema porque vários credores não constituem advogado a tempo antes do encerramento do processo, então o dinheiro ia ficar preso, o processo ia ser encerrado, não teria como levantar isso depois. Todavia, a liminar foi negada no que tange a cláusula de supressão das garantias. Então, aqui em minha sustentação oral, vou dividir aqui minha fala em dois trechos. O primeiro trecho sobre a validade da cláusula de supressão de garantias, conforme já decidido
por esta colenda Câmara, e o segundo trecho mais sucinto, uma vez que o desembargador já reconheceu esse ponto liminar, da validade da cláusula que obriga os credores a indicarem seus dados bancários. Quanto à questão da validade da cláusula de supressão de garantias, eu acho que não é a primeira vez que Vossas Excelências se debruçam sobre a questão, uma questão complexa, que já foi decidida pelo STJ por diversas vezes, e que atualmente é decidida, há uma divergência jurisprudencial, mas há vários precedentes, inclusive deste tribunal e desta Câmara, favoráveis ao direito aqui posto. Basicamente, toda a discussão gira em torno de o plano de recuperação judicial, ele pode prever a supressão das garantias fidejussórias, ou seja, aval, fiança, em relação aos credores sujeitos à recuperação judicial. Então, um exemplo, uma empresa que tem como banco, como credor determinado banco, ela pode prever no seu plano que as fianças concedidas para os seus sócios, ou os avalistas, os avais concedidos pelos seus sócios, a esse crédito sujeito à recuperação judicial, essas garantias podem ser suprimidas ou não. Toda a discussão gira em torno disso. Não é uma discussão se a própria recuperação judicial opera esse efeito, que é o que está disciplinado no artigo 49, parágrafo 1º, que diz que a recuperação judicial por si só não impede os credores de demandarem contra os cobrigados. A gente não está discutindo isso, o que se discute é se o plano, que é um contrato entre devedor e os credores, e que opera efeitos, inclusive aos credores dissidentes, se esse plano pode prever a supressão dessas garantias, e essas questões essa questão está bem disciplinada pela lei no artigo 49, parágrafo 2º, e no artigo 61, parágrafo 2º, que dizem: as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. Em linha com esse artigo, o artigo 61, parágrafo 2º, diz: decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas. Ou seja, a lei tacitamente permite que o plano de recuperação judicial opere a supressão dessas garantias, obviamente condicionada ao cumprimento do plano. Ou seja, se o plano for cumprido conforme aprovado em Assembleia Geral de Credores homologado pelo juiz competente, essa cláusula vai ser válida e vai operar seus efeitos. Se o plano não for cumprido, os credores, a recuperação judicial será convolada em falência, os credores terão reconstituída a garantia. Como até o momento a empresa vem cumprindo o seu plano de recuperação judicial, não havendo notícia de descumprimento do plano na origem, essa cláusula é completamente válida. Nesse sentido, eu cito aqui o recurso especial, o julgamento do recurso especial 1.850.287 São Paulo, do STJ, recurso especial 1.863.842 do Rio Grande do Sul, do STJ, RESP 1.700.487 Mato Grosso, do STJ, recurso especial 1.850.287 de São Paulo, do STJ, e o recurso especial 1.863.842 do Rio Grande do Sul, todos decididos pelo STJ em linha do que a hora se defende. E, especialmente, gostaria de ressaltar um precedente do próprio desembargador Mauro Liberato, de Vossa Excelência, que muito bem resolveu a questão fazendo essa distinção. Não se trata aqui de um efeito da mera recuperação judicial, mas um efeito de um plano que, como eu falei, é um acordo entre o devedor e os credores e que opera efeitos, inclusive sobre os credores dissidentes. Pedindo vênia ao desembargador para citar um trecho do seu precedente, da emenda do seu precedente, que no caso foi o agravo instrumento 062-65-75-90-2019, o trecho da emenda diz: tratando-se de um plano consolidado pela recuperação de sociedades empresárias, expressiva projeção socioeconômica, com garantias cruzadas nas operações de crédito envolvendo as empresas do grupo em reestruturação, o sobreamento das garantias fidejussórias nos moldes estampados na reorganização proposta e aprovada em deliberação majoritária da AGC, perfaz cláusula lícita e que vale para todos, certo? Que, a despeito da regra da conservação das garantias originalmente contratadas, prevista no parágrafo 1º do artigo 49 da Lei 11.101 de 2005, o parágrafo 2º do preceptivo expressamente ressalva
a possibilidade de o plano dispor a respeito de modo diverso. Então, tanto a jurisprudência do STJ quanto a jurisprudência deste egrégio tribunal é no sentido da validade da cláusula de supressão das garantias fidejussórias. E eu convido Vossas Excelências aqui para uma reflexão. Se essa cláusula for determinada inválida, qual é a consequência disso? O banco pode cobrar do avalista, do fiador, o valor cheio. O avalista e o fiador, quando pagarem ao banco no valor cheio, eles se subrogam no crédito do banco e passam a ter um crédito contra a empresa em recuperação judicial pelo valor cheio. Então, a partir do momento em que essa cláusula é declarada ilícita, toda a reorganização da empresa vai por água abaixo, porque os avalistas e os fiadores vão poder demandar contra a empresa pelo crédito cheio, em que pese o plano ter dado um deságio sobre esse crédito àquele credor, àquela instituição financeira. Então, permitir que isso aconteça, que o banco continue demandando aos avalistas e fiadores pelo valor cheio da dívida, vai colocar em risco todo o processo de reestruturação, porque a partir do momento em que o avalista e o fiador é demandado pelo valor cheio e paga o crédito, ele ganha um crédito no valor cheio, fora da recuperação judicial, contra o devedor, contra a empresa que se esforçou para ter a sua recuperação judicial bem-sucedida. Então, em resumo, são esses os argumentos para o provimento do agravo quanto à validade da cláusula da supressão das garantias fidejussórias. Rapidamente, sobre outro ponto do recurso, que a validade da cláusula que versa sobre a obrigatoriedade dos credores indicarem seus dados bancários para o recebimento do crédito, como falando anteriormente, isso é uma matéria de negociação entre devedor e seus credores. E a partir do momento em que o plano foi aprovado em Assembleia Geral de Credores por todas as classes de credores, não tendo havido nenhuma ressalva de credor quanto a essa cláusula do plano, não cabe ao Poder Judiciário, e isso é pacífico na jurisprudência do STJ, afirmar a ilegalidade dessa cláusula, que é uma cláusula negociada entre devedor e seus credores. E como eu falei aqui, anular essa cláusula do plano, de forma a obrigar a empresa a depositar judicialmente os valores devidos aos seus credores, vai gerar um grande problema operacional, porque a toda hora o Poder Judiciário teria que intervir para expedir alvará aos credores, sendo muito mais fácil que o credor comunique à empresa os seus dados bancários e a empresa faça o pagamento diretamente para o credor, eliminando essa fase de depósito judicial dos créditos. E outro problema que também poderia acontecer seria o quê? O processo de recuperação judicial ser encerrado após os 2 anos de supervisão judicial e ainda permanecer um valor de alta monta depositado judicialmente. O que seria feito com esse valor? Porque há muitos credores que não constituem advogados para levantar os alvarás. Esse valor seria devolvido à recuperanda? Faz sentido isso? Esse valor poderia ter sido empregado pela recuperanda no seu processo de reestruturação. Então, faz muito mais sentido, obviamente, que os credores indiquem diretamente à empresa em recuperação judicial os seus dados bancários e a empresa faça os pagamentos diretamente a esses credores. Os credores que não indicarem os seus dados no prazo previsto no plano para pagamento, o plano é expresso de que, mesmo depois desse prazo, os credores vão poder indicar os dados e a empresa vai ter 30 dias para fazer o pagamento, não havendo, portanto, nenhum prejuízo aos credores por esta cláusula. Então, Bardot, essa sustentação, devolvo a palavra a Vossas Excelências. Obrigado pela atenção. Obrigado também, doutor Hernani. Parabenizo e cumprimento Vossa Excelência pela judiciosa sustentação oral. Mas, doutor Hernani, Vossa Excelência, advogado perspicaz, já sabe qual é o entendimento aqui consolidado, atual, da nossa primeira Câmara de Direito Privado. Vossa Excelência citou um precedente de 2019, mas esse precedente, já muito ele já foi superado. Vossa Excelência tem conhecimento disso por nossa Câmara de Direito Privado, com todo respeito à argumentação de Vossa Excelência. Então, nossa Câmara, Bardot Zé Ricardo, rapidamente, em diversos julgados, né, inclusive um de Vossa Excelência, relator de Vossa Excelência, Bardot Zé Ricardo, e vários meus, e de outros colegas aqui, atualmente, diariamente, nós estamos em consonância com o CNJ, que é válida essa STJ, desculpa. Tanto falar em CNJ por causa do julgamento ontem, que todos nós assistimos, ou alguns assistiram, né, do afastamento dos magistrados, um julgamento longo, ficou CNJ aqui na cabeça.
Mas a nossa Câmara atualmente decide em consonância com o que prevalece no STJ, né? Evada a cláusula de supressão de garantias fidejussórias aqui no caso, ou reais, né? Não tem dúvida, no plano de recuperação. Agora, ela é inoperante e é ineficaz com relação àqueles credores que não anuíram a essa cláusula, ou dissidentes, ou aqueles que não compareceram. De forma bem resumida, esse é o entendimento pacífico atual, doutor Hernani, da nossa primeira Câmara de Direito Privado. E eu aqui, nesse agravo, estou me limitando a ratificar a concessão do efeito ativo aqui, suspensivo e ativo nesse recurso de agravo de instrumento, com todo respeito a Vossa Excelência, não é? E com relação à segunda argumentação e resignação no agravo de instrumento, Vossa Excelência tem inteira razão, não é? Que ficar realizando os depósitos no juízo recuperacional ia trazer um transtorno, um imbróglio muito grande, e aqui, na parte dispositiva, eu estou aqui determinando a restauração da validade da cláusula alusiva à forma de pagamento mediante crédito em conta bancária, e não, né, como já disse, não em depósito nos autos. E também aqui para afastar a declaração de nulidade por vício de ilegalidade atribuída à cláusula de supressão, sustação das garantias fidejussórias ou reais, sendo lícita a recuperação acioná-la, nós já disse isso, em face dos credores, que anuíram a renúncia, permanecendo a proposição, contudo, ineficaz em relação aos credores ausentes e aos dissidentes. Como eu já disse, colega, isso aqui já é um entendimento atual e reiterado da nossa primeira Câmara de Direito Privado, e devemos manter a nossa jurisprudência uniforme, íntegra, duradoura, por segurança jurídica. Então, o voto, colegas, é nesse sentido de conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento. Badoso Ricardo, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, nós já cumprimentar aqui o doutor Hernani Pinheiro, mas eu comungo do mesmo pensamento de Vossa Excelência, até porque nós já julgamos em outras ocasiões, matéria da mesma natureza. De maneira que nós, nesse julgamento, nós apenas estamos revisitando a jurisprudência já consolidada neste Tribunal de Justiça, que, por sinal, está respaldada na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Pois não, Bador Carlos. Como vota na linha do Vossa Excelência e do desembargador José Ricardo, né? Acompanho Vossa Excelência o vosso voto. Pois não. Então, anuncio o resultado do julgamento. Agravo instrumento conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do relator. A decisão é consensual. Agradeço mais uma vez a presença e a judiciosa sustentação oral do doutor Hernani Pinheiro Soares. Uma boa tarde a Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Bom trabalho. Igualmente. Continuando, colega, eu chamo a julgamento da apelação civil do Cedro, pelante a Enel, pelada Luísa Gomes de Souza, relator de Bador Carlos Augusto Gomes Correia, número SAI 0200-238-23, 2022-806000066. A apelada Luísa, recreio de sustentação oral, está vendo doutor Lázaro Victor de Souza, residente em Juazeiro do Norte. Presente, Excelência. Doutor Lázaro, dispensa a leitura do relatório, doutor? Dispensa. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Ok. Primeiramente, gostaria de cumprimentar excelentíssimos desembargadores, né, na pessoa do relator desse processo. Bem, a causa, Excelências, eu vou, de maneira bem rápida, tentar resumir aqui. Trata-se sobre uma situação que ocorreu, em que houve descontos, vários descontos aqui na conta de energia da autora, né, inclusive com a informação aqui já acostada aos autos, inclusive com os descontos também já acostados aos autos, embora que aparenta ser valores pequenos mensalmente,
né, iniciando com um valor de R$ 14,90, né, mas esses valores eles vão ganhando volume. Por quê? Porque começou-se os descontos em 4 de 2019. Então, no mês 4 de 2019, começaram-se os descontos, inclusive a gente apresenta aqui nos autos, e finaliza no mês 3 de 2022. Então, observa-se que houve vários descontos, né, de uma conta que pode-se observar que é de um imóvel rural, com valores pequenos, mensais, né, e que isso faz uma grande diferença à parte autora, né, isso faz uma grande diferença à parte autora, né, e por isso, né, se sentiu-se prejudicado, tendo em vista que não contratou, não foi apresentado contratos, né, relacionado a essa situação, tendo requerido, na verdade, e, a priori, né, deve-se identificar a questão da a contestação da Enel, né, inclusive em sede de apelação, também requerendo que não se trata nesse momento de também respondê-la no processo, né, não responder de forma solidária, mas, né, o próprio juiz na sentença entendeu-se, assim como também o Código do Consumidor prevê essa questão de responsabilidade solidária, né, tendo em vista que não houve nenhum contrato, não foi apresentado nenhum contrato, e assim a Enel não poderia disponibilizar os descontos, né, na conta da autora. Embora, repetindo, embora que fosse valores mensais, num total de R$ 16,00, chegando a R$ 16,70, isso mensalmente, quando se junta, dá Travou aqui a minha máquina. Eu estou reiniciando a máquina. Foi de onde, Bardol Raimundo? Não tem problema que esse Eduardo Carlos faz parte. Faz parte. Vamos aguardar um pouquinho, doutor Lázaro, por favor? Sem problema, excelência. Esse processo é da nossa relatoria, desembargador Mauro? Não, da desembargador Carlos Augusto. Ah, tá certo. Mas aí, nesse caso, eu voto, porque Voto. aí tá certo, eu vou ficar aguardando. Deixa eu ver qual é o número dele aqui, que a bicha travou aqui. Nossa, porra, travou. Que coisa. 249. Pois é. Aí a gente tem que fazer, é isso que eu ia me lembrar. Podemos continuar? Podemos. Já chegou algum? Não, porque um probleminha no sistema de Bardol Nonato. Mas... Espera aí. Espera aí. Tá ligado o microfone? Então, doutor Laras, Vossa Excelência pode continuar. Pois não, excelência. Então, retornando aqui ao raciocínio, né? Então, nobres desembargadores, por mais que entenda-se que os valores são valores pequenos, né, mas foram em grandes quantidades, né? Reafirmo aqui que houve os descontos desde o mês 4 de 2019 ao mês 3 de 2022 de um imóvel rural, né, de valores pequenos, de valores num patamar de R$ 40 a R$ 50, e que esse valor de R$ 16 faz uma grande diferença, principalmente para pessoas na qualidade de rurais, né, e por isso se pede, se requer que seja mantido a sentença do juiz de primeiro grau, condenando a Enel e a COPS, Residência Básica, né, de forma solidária. Isso é o que se requer da tribuna. Pois não, doutor Lázaro, obrigado. Eu passo a palavra ao relator. Doutor Carlos. Pois não, senhor presidente, boa tarde, mais uma vez. Renovando aqui os cumprimentos. Doutor Lázaro aqui pela
a apelada, aliás, dona Luísa. Mas, senhor presidente, a matéria já rebatida e batida aqui na nossa Câmara é cobranças indevidas, né? Cobranças de valores ínfimos. E, seguindo a jurisprudência já da Câmara, essa relatoria está excluindo o dano moral, entendeu? Na sentença, mantendo-a incólume a sentença nos demais pontos já determinados, com a devolução dos valores indevidamente descontados, né? É o voto, senhor presidente. Pois não. Bardo Emanuel, como vota Vossa Excelência? R$ 249. Aí não tem dano moral. Não teve negativação. Então, Vossa Excelência está definindo. Eu já devo ter votado sim. Né? Isso aí eu mantenho. Vossa Excelência votou, provisoriamente. O voto foi lançado ali. Inclusive com esse clube de Vossa Excelência, que acabou de explicar, são valores pequenos, que sempre ensacharia o dano moral. Então, como voto, senhor presidente? Pois não. Esbadonato, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu ratifico o meu voto provisório, acompanhando o relator. Perfeito. Então, anuncio o resultado do julgamento. Apelação civil conhecida e provida parcialmente nos termos do voto do eminente relator de Bador Carlos. A decisão é consensual e o julgamento está encerrado. Agradeço a presença do doutor Lázaro. Continua aqui, porque eu estou vendo que tem outro, não é? Isso. É o seguinte, apelação civil do Cedro, apelante Banco Bradesco S.A., apelado Sebastião José de Souza, relator de Bador José Ricardo Vidal, patrocínio, o número 187-0200-54285, 2023-806-0006, desculpe, 0066, é o número SAG. Doutor Lázaro advoga, desculpe, Apelada. dos interesses do apelado, Sebastião José de Souza. Bador Ricardo parcialmente conhecido e não provido, né? Então, doutor Lázaro, esse aqui está sendo parcialmente conhecido e na extensão conhecida, não provido. Portanto, favorece o cliente de Vossa Excelência. A decisão já está unânime. Dispensa, renuncia. Declina, Excelência. Declina, né? Ouviu aquilo, hein, doutor? Ouvi. Mais erudito, né? Declina. Isso. Então, eu anuncio o resultado do julgamento. Apelo parcialmente conhecido. Na extensão conhecida, não provido. Extremo do voto do relator. Ainda tem outro? Decisão é consensual, o julgamento está encerrado. 187. É o meu, é? Deixa eu ver aqui. Então, vamos mais um. Doutor Lázaro, é a apelação civil do Cedro, outra do Cedro, né? 215, né? Figura como apelante apelado Banco Bradesco S.A., também apelante apelado Raimundo Alves de Souza. Relator de Bador Carlos Augusto Gomes Correia. É o 215, SAI 0009-097-22, 2016, 806, 0066. Bador Carlos, o provimento aqui é parcial da pessoa física para quê? Está dizendo aqui. Determinar a instituição das parcelas descontadas em virtude do contrato de empréstimo número tal, que ocorre em dobro, né?
ocorrendo em dobro após o dia 30 de março de 2021. Modulação, né? Com a incidência dos juros e moras, desde o evento danoso, conforme a súmula 54, né? Correção monetária, a partir dos prejuízos, nos termos da súmula 43, mantendo os demais dispositivos da sentença. Né? Eu estou provendo... Só a repetição de indébito. A repetição do indébito, né? Estou negando o provimento ao... Então, doutor Lares, Vossa Excelência aqui deseja realizar a sustentação oral. Declina, Excelência, também pela sustentação oral. Como? Declino a sustentação oral. Então, tá certo. Eu agradeço. Então, vou anunciar o resultado do julgamento. Apelo do Banco Bradesco S.A. conhecido e não provido. Apelo de Raimundo Alves de Souza, conhecido e parcialmente provido. Tudo nos termos do voto do emitido relator, decisão consensual. Obrigado, doutor Lázaro. Obrigado, Excelências. Retornando aqui ao agravo interno lá do meio da sessão, agravo interno civil, gravante a Companhia Energética do Ceará, Enel, gravado Linar Engenharia e Função Limitada, relativo de Bardo Caso Augusto. Gomes Correia. 06294668419806000/50.000, o número é SAIX, 216. O voto relator é pelo conhecimento e não provimento. Bador Emanuel. Como vota, Vossa Excelência? O Bador Carlos, 216, o agravo interno. Faltando o voto de Vossa Excelência e do de Bador Donato. Daquele jeito que a doutora Lee ensinou a Vossa Excelência. Aquele 216 que nós Isso. tratamos aí. Desconsideração de personalidade jurídica, incidente. Eu já li aqui, inclusive, não atende o artigo 50. Claro. Não, eu acompanho. Pois não. Bador Donato, Vossa Excelência tem condições de votar? Tem, senhor presidente. Eu também acompanho o nobre relator. Pois não. Então, agora eu me perdi. Qual é o número dele? 216. 216 é pronto. Perfeito. Eu queria saber só qual era o recurso. É um agravo interno civil. Agravo interno civil conhecido, desculpe, não provido. Decisão consensual, o julgamento está encerrado. Tem um pedido de vista. Esse que está com vista com Vossa Excelência, do Emanuel. Está em mesa? 233, Banco do Nordeste, do Brasil, Estivas Agricultura Limitada, diretor de Bador Carlos. Número é SAI 0006-25-10-2016-806-0104. Não, é aquela questão de... Resenha do julgamento. Reapresentado o processo na sessão do dia 13 de março, o ilustrador que havia pedido vista dos autos colocou em mesa e, dando continuidade ao julgamento, retificou o voto apresentado anteriormente, Isso. votando pela anulação de ofício da sentença e retorno do processo ao primeiro grau. Diante do novo entendimento, Vossa Excelência pediu vista. De ofício, eu reconheci a nulidade. Mas aquela questão não está na técnica. Não, senhor. Não, senhor. Não, porque... É outro, esse é outro. Esse é de relator de Vossa Excelência, esse da técnica. Não, técnica não. Não, técnica não. Ainda está ainda na Câmara. Qual? Esse? Só se for outro, né? Não é o 279, não. A técnica nós só temos um. Bador Donato, não tem nada a ver com honorários, não. É porque essa tese aí, Bador Emanuel, era dos honorários. E aí Da técnica, nós só temos um para hoje. Temos o outro que está com vista para mim, que é de relato. Peraí. Esse do ar-condicionado. Não é técnica, nem o 279. Também não, ele está com vista para mim. Eu trouxe o voto visto.
Isso aqui é decisão do Bador Carlos, é uma decisão inédita, digamos assim. Você entendeu que houve uma... O voto está nos autos, claro. E ele não tinha votado, não? Não, senhor, está com vista para Vossa Excelência. Também no sistema, não. 24.02.26? Não, 0006 025. 0006 025. Eu escrevi aqui. Você está com a palavra. Caso envolva situação. Não. Fala, meu Deus. De julgamento antecipado da lide, restante configurado o sistema de defesa do direito de defesa, porquanto o magistrado decidiu a contenda nos termos do artigo 355, CPC de 2015, descumprindo a legislação vigente, por não oportunizar qualquer tipo de indagação acerca do desejo das partes em abrir a fase instrutória, entendeu? E ainda sem nem mesmo fazer o anúncio prévio da sentença, em consonância com o exigido pelos artigos 9 e 10 do CPC, a questão do princípio de surpresa. O ponto aqui é esse, entendeu? É que a parte recorrente havia, na impugnação aos embargos, pedido o depoimento pessoal do embargante, apelado, e juntado a posterior de documentos, passando esta solicitação em habeas pelo crivo do primeiro grau. Posteriormente, de documentos, passando a solicitação em habeas da prova. Na mesma esteira, essa disso, que o julgador não pode realizar o julgamento antecipado da lide e, ao mesmo tempo, rejeitar uma das teses ventiladas nos autos, sob o fundamento desta ser carecedora de prova do alegado fato impeditivo do direito, como operou-se nesse caso concreto. Por isso, acertada a nova postura do relator, em seu mais recente voto, ao trilhar o caminho que privilegia os primados da busca da verdade real, do contraditório pleno e da vedação das decisões surpresa, que me leva a acompanhá-lo em seu raciocínio. Diante da anulação da sentença, fica prejudicado, por óbvio, a questão que envolve os honorários advocatícios. Como vota, senhor presidente? Ficou olhando para mim. Aqui, Pois não. ele havia pedido algumas providências, ele não analisou e julgou. Certo. Pois não. Então, o desembargador Emanuel, que havia pedido vista dos autos, acompanha a relatoria na retificação de voto, pela anulação de ofício da sentença. Desembargador Raimundo Nonato, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, o desembargador Emanuel votou acompanhando o relator ou não? O senhor entendeu que houve surpresa? Ele votou acompanhando o relator. Anulando no sentido de devolver? Que vai voltar para o primeiro grau e, depois de corrigido o que seria preciso, e analisar o que foi pedido pela parte, é que retornaria, também em recurso, de novo em recurso. Aí vem, creio eu, e vem a questão da análise dos honorários. Mas, no momento, não. O senhor está votando no sentido de anular a decisão, a sentença e retornar. Pronto, perfeito. Que havia pedido algumas providências e o juiz sentenciou-se em oportunizar essas partes, né, para a questão da fase história, anúncio prévio da... Eu vou pedir, venha, tanto a Vossa Excelência como ao nosso amigo relator, e vou manter a minha posição quando lancei no voto visto, no sentido de que era necessário aplicar o tema 1076, né, que é o relativamente aos honorários, né,
a condenação sobre o valor da causa e o recurso deveria não ser provido. E os honorários sucumbenciais majorados para o percentual de 11% sobre o valor da causa. Esse é o meu entendimento. O senhor me permite, senhor presidente? Olha, Vossa Excelência me permite que eu faça a leitura aqui, a leitura aqui do voto. Não sei se Vossa Excelência chegou a ouvir. Lei, eu vi. Certo. Então, eu vi. Não, tudo bem. Tudo bem, desembargador. Eu vi, desembargador Emanuel, eu vi. E Então, o meu entendimento é esse aí, aplicando o tema 10. É como eu já havia dito, né? Vê o desembargador Emanuel, olha. Só a parte finalzinha aqui, ó. É que a parte recorrente havia na impugnação aos embargos pedido depoimento pessoal do embargante apelado e juntada posterior de documentos, passando esta solicitação em autos pelo crivo judicial do primeiro grau. Entendeu? Então, havia pedido isso, ele sentenciou sem analisar esses pontos. Na mesma esteira, você disse que o julgador não pode realizar o julgamento antecipado da lide e, ao mesmo tempo, rejeitar uma das teses ventiladas nos autos, sob fundamento desta ser carecedora de prova do alegado fato, sentido do direito. Entendeu? Quando operou-se nesse caso concreto. Aí a questão aqui, ó, acertar a nova postura do relator, isso é um recente voto, ao trilhar o caminho que privilegia os primados da busca da verdade real, o contraditório pleno e da vedação a decisões de surpresa, que me levam a acompanhá-lo. Aqui houve uma desobediência ao artigo 10. Eu vou pedir vista, dos autos, né? Porque aí eu acho que nesse caso, Eduardo Mauro, presidente, é possível, né? Porque nós já estamos aí com novos fatos, né? Porque o relator inovou, né? Então, eu vou pedir vista nesse caso. Isso, a vista é coletiva. Como gosto de dizer agora, o desembargador... Não é melhor, desembargador, lá do patrocínio, e também o desembargador... Mas interessante isso aqui. O desembargador presidente é precatado, viu? Então, vista concedida. Agora, coletiva é o desembargador Raimundo Nonato. Pois não, desembargador Raimundo. Pois não. Obrigado, presidente. Por nada. O seguinte, a apelação de Fortaleza perante a Decol, Coco Brasil, Indústria e Comércio Limitada, apelada Frigelar Comércio e Indústria Limitada, relator desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, o número é SAI 0173 471 5 2019 806 0001. Esse é o do ar-condicionado de 12.000 BTUs. Eu não trouxe o voto hoje. Não deu tempo. Eu estou foi semana passada, né? Ainda estou no prazo, né? Então, fica postergado para a próxima semana e ainda estou no prazo regimental. Vamos ao seguinte, está com vista comigo, eu trouxe o voto. Apelação Cid Fortaleza, está na quinta vara de família, apelante ERD, apelado ARISJ, relator desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Número é SAI 039 38 93 78 2010 806 0001. Relator desembargador Emanuel, síntese de julgamento. Dispensada a leitura do relatório, fez tentação ao advogado da parte apelante, doutora Tatiana Façanha Borges. Na sequência, o eminente relator apresentou o voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Em seguida, o senhor Raimundo Nonato Silva Santos pediu o visto dos autos. Apresentado o processo na sessão do dia 3 de abril, o juiz Vistor apresentou o voto divergente pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Na sequência, o eminente relator retificou o valor dos honorários para R$10.000. Em pós, o desembargador Mauro pediu vista dos autos para melhor exame da matéria, vista renovada em 10 de abril. Colegas, eu trouxe o voto vista, mas o voto não ficou um voto curto. Eu já terminei um pouco tarde, mas ainda inseri
não deu tempo para avisar a Vossa Excelência, mas inseri a minha proposta de voto vista no grupo da nossa primeira Câmara de Direito Privado. A proposta lá eu inseri já depois de 12h30, creio eu. Mas eu fiz aqui algumas ponderações, eminentes colegas, e confesso que desde a primeira vez, o tema aqui, eu vou fazer a contextualização de forma rápida, mas o tema aqui central é honorários advocatícios. Se aplica o entendimento de desembargador Raimundo Nonato, de 10% a incidir, tendo como base de cálculo o valor da causa, né, que ele defende com veemência esse entendimento repetitivo do STJ, ou se aplica a equidade aqui no caso concreto. O eminente relator aplicou aqui a equidade, começou, salvo engano, com R$5.000, e o desembargador Emanuel, na sequência, logo depois, nos debates, ele já viu que esse valor, assim entendo eu, que o desembargador Emanuel concluiu que ele estava reduzido, muito reduzido, ante a argumentação do desembargador Raimundo Nonato, e já aumentou para R$10.000. E eu, como eu já disse, eu confesso que desde de algum tempo, com os votos do desembargador Raimundo Nonato, estou aqui a matutar e, de certa forma, a repensar aqui o entendimento que a gente havia adotado anteriormente. Porque, de fato, a gente estava, de certa forma, desculpe a expressão, mas, de certa forma, decidindo de forma um pouco subjetiva, não é? Sem um parâmetro de desembargador Zé Ricardo, sem um norte, no meu entendimento, mais aceitável. E eu comecei a matutar, a repensar, e era o entendimento dos colegas. Agora, eu confesso que, de vez em quando, talvez eu tenha me imiscuído, reduzido, aplicado a equidade, quando não deveria ter procedido assim. Porque hoje, depois de tanto debate, não é, repetitivo do STJ, dizendo que nós temos que aplicar naquela sequência, né, sobre o valor da condenação, proveito econômico e valor da causa, nessa ordem, né, de forma bem rápida, ligeira, né, independente de valores altos. Né? A nossa Câmara sempre resistiu a isso, aplicamos aqui várias oportunidades à equidade, né, para dar proporção entre o trabalho desenvolvido pelo nobre classe dos advogados, não é, e o valor que a Câmara entende devido, tendo como base esse trabalho do advogado. E, de fato, eu venho matutando após a argumentação, sobretudo última do desembargador Nonato, depois do desembargador Zé Ricardo, desembargador Carlos, a gente já vem, desembargador Emanuel, a gente já vem debatendo sobre isso, e, de fato, a nossa, entre aspas, intromissão, desembargador Zé Ricardo, para aplicar a equidade deve ser em casos pontuais, específicos, de forma excepcional, quando a gente observa que o valor realmente ele destoa da razoabilidade e da proporcionalidade. Não é? Eu tenho em mente isso. Aqui, colegas, como eu já disse, eu já fiz um voto um pouco longo, mas eu, depois de observar, desembargador Nonato, que Vossa Excelência tem razão em boa parte da argumentação. Agora, nesse caso específico aqui, eu fui, por isso que eu pedi vista para tecer, eu fiz um voto bem discriminado, inclusive trazendo aqui, colegas, todo o trabalho que se foi desenvolvido, foram 3 advogados dessa senhora que foi perdedora na ação de reconhecimento de união estável, divisão de bens e partilha
divisão de bens, e tem outro pedido. Ela foi perdedora, né, da ação e deve, pela sentença, pagar honorários de 10% do seu valor da causa. Então, a primeira coisa, o valor da causa, eu disse aqui, está dito aqui no meu voto, em 2010, esse valor da causa ele foi retificado para 605.500 reais. Não, mas é porque está escrito aqui, Bador. Não. Ah, sim, desculpe. Pois é. Então, Bador Manuel, a primeira coisa é isso aí. O valor da causa, R$ 605.500. Isso em 2010. Com a atualização grosseira aqui desses cálculos, com certeza esse valor da causa hoje é superior, Bador Zé Ricardo, a R$ 1 milhão. Então, se aplicarmos secamente o repetitivo, 10% sobre o valor da causa, nós teremos honorários de mais de R$ 100 mil nesse caso. E aqui eu concluo que de forma bem objetiva de que aplicar nesse caso específico aqui, secamente o repetitivo, ao meu ver, traz honorários advocatícios, com todo respeito, eles desproporcionais e irrazoáveis para o trabalho desenvolvido pelos eminentes advogados, que são 3. Não foi uma causa complexa, de fato foi uma causa que demorou 14 anos, mas eu digo aqui no voto, Bador Zé Ricardo, que esse lapso temporal de 14 anos, ele não deve ser visto com exclusividade, sem se ater a outros detalhes, outros requisitos, não deve ser visto por si só para aplicar direto 10% sobre o valor da causa. Porque, de fato, demorou 14 anos esse processo, mas isso por si só, no meu entendimento, não é suficiente. Nesse caso específico aqui, para se aplicar secamente o repetitivo, porque, ao meu ver, traz aqui, no caso concreto, uma injustiça para essa senhora. A primeira coisa que eu quero ressalvar para os colegas é que no voto escrito está bem mais detalhado e minucioso. Primeira coisa, Bador, Raimundo Nonato, que eu verifiquei aqui, é que ela, como eu digo, a apelante, essa senhora, quando ela retificou o valor da causa, inicialmente ela tinha fixado o valor da causa de R$ 11 mil. Quando ela retificou o valor da causa por determinação judicial, ela inseriu o valor de R$ 605.500. E ela assim o fez, porque, por isso que eu sempre, quando estava na faculdade, eu tinha alguns professores, vários deles já falecidos, professores antigos, craques no processo civil, no dia a dia forense, né? Hernani Viana era um, né, que estudava direito comercial, né? E vários outros, Arnaldo Vasconcelos, e sobretudo aqueles que eram advogados, Hernando Barreira Filho, que era advogado, e dizia naquela época, olha, nós temos que ter muito cuidado quando formos elaborar, lógico, na época todo mundo se forma, vira a grande maioria, advogados. Os advogados têm que ter muito cuidado quando forem fixar valor de causa, quando forem de Bador Zé Ricardo, elaborar, realizar de Bador Nonato, Bador Manuel, o pedido, os requisitos da petição inicial. E eu não estou dizendo isso de graça, é porque quando houve, aqui nesse caso específico, a decisão judicial para retificar o valor da causa de 11 mil, a própria apelante aqui, de forma bem singela, mas lá na frente prejudicial, ela mesma, Bador Emanuel, fixou a causa em R$ 605.500. Veja bem, o que ela queria na questão de fundo na causa, o bem da vida que ela queria, era o reconhecimento da união estável e a partilha dos bens. Veja bem, ela devia ter tido um pouco mais de fato, não teve, Bador Nonato. Fixou lá, literalmente tem lá o valor, 605 mil em 2010. Mas a primeira coisa, como ela queria, era uma declaratória de união estável, se fosse reconhecida, foi julgada improcedente, né? Se fosse reconhecida, em tese, ela teria direito à metade do patrimônio conseguido em conjunto, né?
porque a união estável, a míngua de disposição em sentido contrário, né, vai para o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, 300 e poucos mil. Então, eu teria, na época, se advogado fosse, já teria tido esse cuidado, né? Eu teria tido esse cuidado de trazer como valor da causa o proveito econômico que eu queria, que não queria era 600, ela não podia querer o patrimônio todo, aí só a metade, ela não fez, de fato. Mas levando em consideração isso, levando-se em consideração aqui o tempo que transcorreu toda essa causa, 14 anos, levando em consideração de que houve, de certa forma, desídia dos advogados, não foi uma causa complexa, não teve várias audiências, levando-se em consideração também que pegar aqui meu voto escrito. Eu coloquei também, desembargador. Coloquei aqui, eu fiz no voto escrito que eu vou logo em seguida inserir, eu fiz tudo discriminado, até com as datas, desembargador Emanuel. Data do que foi feito, as contras. Houve até, como eu já disse, certa desídia, foram 3 advogados, né, nessa ação, com a parte contrária, não é? Então, colegas, nenhuma das oportunidades, eles não compareceram. Eu cito aqui de forma bem minuciosa. Então, o que eu acho aqui mais consentâneo aqui com a realidade dos autos, já está bem discriminado aqui no meu voto, todas aqui as etapas, o que foi feito, o que não foi, sendo de forma bem resumida. Ele apenas fez as contrarrazões e compareceu a uma audiência. O que eu digo aqui, que eu gostaria de dizer, essa valoração aqui do voto escrito, reconheço, dá-se de forma excepcional e pontualíssima, em situações extraordinárias nas quais, por imperativo de justiça e proporcionalidade, torna-se inevitável um juízo de prudência e ponderação, adotando-se a moderação necessária a fim de prevenir um ônus flagrantemente exorbitante no caso concreto, e que, em última análise, deve ser evitado diante do potencial risco de desvirtuamento de aspectos econômicos do processo, quando desmedidos em fator inibitório de acesso à justiça. Então, colega, levando de uma forma muito resumida, não é? Levando-se em consideração todos esses aspectos aí, o valor atualizado da causa hoje é mais de R$1 milhão, levando em consideração que não foi uma causa complexa, levando em consideração que não teve um trabalho exacerbado dos advogados, pelo contrário, um trabalho normal, corriqueiro, levando em consideração também o tempo de duração dessa causa, eu aqui, excepcionalmente, eu vou aplicar a equidade também. Agora, de forma também bem objetiva e sucinta, como eu já disse, daqui a pouco Vossa Excelência terão acesso ao voto pelo sistema oficial, né, porque eu já coloquei há algum tempo no grupo da Câmara. Eu estou propondo aqui honorários de R$15 mil, no caso concreto. Então, de forma bem resumida, sintética, esse ponto. Desembargador Emanuel, relator, Vossa Excelência, quer se manifestar? O PJ está dando essa... Pois não. Desembargador Mauro terminou o voto. Concluiu. Concluí. Eu vou pedir vista, porque depois dos argumentos postos por Vossa Excelência, eu vou pedir vista. Pois não, desembargador. Mas eu não teria que me pronunciar. Não, Vossa Excelência pode se pronunciar. Viu, desembargador Raimundo Nonato? Pois não, fique à vontade, desembargador Emanuel. Primeiro, eu quero logo adiantar que eu já conversei com o desembargador presidente, ele havia me falado que teria
majorado de pensamento dele, 10 para 15 mil, e que eu já teria concordado. Né? Agora, eu tive o cuidado de ver qual teria sido a produtividade deles. Tem uma contestação aqui em 2011. Os advogados não compareceram às audiências agendadas para 5 de 8 de 2024, foram os 390, 30 de 9 de 2014, foram os 396, embora intimados. Aí teve nova procuração para outros advogados constituídos, sem revogação dos mandatos anteriores. Aí vem, o novo advogado compareceu a 3 audiências que não se realizaram. Em 14 de 12 de 2014, 24 de 2 de 2015 e 7 de maio de 2015. Foram as 407 e 411. Aí houve 2 audiências em que nem o promovido, nem seus advogados compareceram. Em 22 de 11 de 2022. Foram as 500, 502 e em 14 de 3 de 2023, folhas 529, 537. Aí, nova procuração juntadas aos autos, sem revogações das anteriores. Esse caso aqui, o novo advogado compareceu à audiência em 7 de 5 de 2023 e apresentou contrarrazões. Isso foi a produtividade deles aí. Né? Mas aí, sem mais delongas, até por causa do adiantado da hora, eu já falei que anuí, né? Sigo, como gosta de dizer o narrador Duval, né? o novo valor fixado aí pelo sistema de equidade de 10 para 15 mil reais. Pronto, é o meu pronunciamento. Pois não. Bador Donato, a secretaria está me informando aqui, de fato, Vossa Excelência já pediu vista desse feito, uma vez. E regimentalmente... Pois não, presidente. Então, mantenha a minha posição acompanhando o tema 1076. Pronto. Eu ia, se fosse o caso, sugerir a Vossa Excelência isso, porque aí nós vamos para a técnica e dá exatamente. tempo a gente reexaminar, reestudar a matéria, isso. E os outros colegas tá se certo, presidente. Concordo plenamente. Perfeito. Eu até trouxe aqui, senhor presidente, inclusive... E é bom que os colegas também se debrucem mais uma vez sobre o feito e a gente reexamine. Viu, senhor presidente? Eu trouxe até aqui também, só 2 minutinhos, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, tem aqui da ministra, presidente, mandando... É o tema 255, Tinha que terminar a sessão. Viu? Ficando obstada nesta corte a análise da mais questão envolvendo veiculadas no apelo nobre. Ele manda para o fim exposto, determina a devolução dos autos ao tribunal de origem. Certo? Tá mandando. E tem aqui, inclusive mandando suspender. E tem aqui uma adição lá do STF. Então, os senhores já se manifestaram sobre isso, da questão aqui o tema 1076 e aqui o tema 255 do STF. Pois não. Como já se falou nisso, né? Só apenas para dizer que eu tive cuidado de ver isso. Mantém o voto, então nós vamos aplicar a técnica 942, que tratamos aqui de uma apelação e a julgamento por maioria. O desembargador Nonato nega provimento e eu e o desembargador Emanuel damos provimento parcial, técnico 942, o julgamento está suspenso. Fica do valor em 15 mil. Eu até estou orientando aqui mais uma vez a doutora Lia, apesar de ela cientificar que nessas técnicas 942 é bom sempre a secretaria, tanto no nosso grupo, quanto pessoalmente aos colegas, ficar avisando. Porque já aconteceu comigo, com todos os colegas, esse processo da técnica, às vezes a gente não se percebe e ele vem para a pauta, vem para a sessão
pega, entre aspas, a gente de surpresa e a gente tem adiado por conta disso, né? Então, pedir mais uma vez à secretaria, muita coisa, né? Porque ele no nosso sistema provisório, ele não sai lá, processo sobre a técnica fatores, né, Toledo? Sai só o número normal e o número do processo. E quando a gente vai ver é sobre a técnica, uma matéria que a gente tem que se debruçar melhor para fazer esse aviso. Eu já tinha dito a doutora Lia. Naqueles que houve uma sequência de adiamento, eu sempre fiquei, doutora Lia, que eu me declarei suspeito, doutora Lia, avise aos colegas, porque são vários, já tem sucessivos adiamentos e feriado, que é para haver um preparo melhor, né? Então, o julgamento fica suspenso à aplicação da técnica. Temos aqui na sequência um processo da técnica, 942. Os embargos de declaração cível, 0142037444-2019-8060001/50.000. Embargante Avelino Forte Filho. Embargados Maurício Benevides, advogado associado, e Maurício Ferro Benevides de Magalhães Filho. De relatoria de Bardor Raimundo Nato Silva Santos, é o 280. Síntese do início do julgamento. Após anunciado o processo, o senhor de Bardor Francisco Mauro Frebrato, que havia pedido vista dos autos, colocou em mesa e, dando continuidade ao julgamento, votou acompanhando a divergência aberta pelo certíssimo senhor de Bardor Zé Ricardo Vidal Patrocínio, no sentido de negar provimento aos embargos. Tendo em vista o Estado não unânime após análise pela Câmara do artigo 942, bem como diferença do STJ recente, o julgamento foi suspenso para o ingresso de 9 julgadores nos termos do artigo mencionado. Bardonato, Vossa Excelência quer retirar de... pauta é mesmo? De pauta esse feito, é isso? Se puder ser, é melhor de mesa, né? Porque aí dá tempo para a gente estudar mais um pouco, né? Pois só não. de mesa. Uma semana dá para a gente... Não precisa retirar de pauta, não. Basta retirar de mesa. É o suficiente para a gente estudar mais um pouco. Tem que ser pauta, Badão. Não tem nenhum problema, não. Algum colega tem alguma objeção? De forma nenhuma. Da minha parte, não. Alguma objeção, Badão? Eu não tenho objeção nenhuma. Agora eu queria só fazer uma solicitação. A presidência fica à vontade para atender ou não. Quando esse processo voltar à pauta, que a gente inicie o julgamento da sessão por ele. Fica muito... muito cansativo, a gente já fica com a mente já cansada, exausta. Então, botar o primeiro do dia. Do dia. O primeiro do dia. Verdade, desembargador Zé Ricardo. Então, uma hora dessa já está com as baterias riando, né? Então, vai pedir 29. Totalmente, desembargador Raimundo. Estou aqui. Não, a doutora Lia está anunciando aqui que vai para o dia 29 de maio. 29. Ok. Pronto. Então, fica retirado de pauta, né? E será, o doutor Lia anote, para ser o primeiro a ser julgado nessa data, na data respectiva, né? Então, vamos aqui na sequência, colegas. Tem mais? Só que os extra pauta, né? Não? Meu Deus. Sim, os embargos da declaração, né? Vamos começar pelos embargos, né? Colegas, eu pedi só mais um pouquinho de licença, eu já estou cansado também, todos nós. 7h da noite quase, mas esse aqui é rápido, porque é uma situação... doutora Lia, eu ia usar um termo, vou voltar na velha faculdade de Direito, quando se dizia que é uma situação sui generis, é porque ninguém sabia definir o que era, né? Cabe tudo aí, né? Mas é uma situação, pelo menos, inédita aqui na nossa Câmara. E outros tribunais não, porque eu fiz uma pesquisa, não é? Mas, deixa eu ver, é o 101, né, doutora Lia? É uns impactos da declaração. Do ar-condicionado, é? Não. Eu faço parte. O ar-condicionado 2.000 BTUs vai ficar para a próxima. Hein, senhor presidente? Eu faço parte. Faz não, desembargador Manuel. Se pudesse anunciar, é que minha neta está lá no Ariçá. Tá. Mauro, isso aí... 6 horas termina a aula, já são... Faça aí o resumo do resumo. Resumo do resumo. Bem rápido, desembargador Manuel. Foi não. Corre, né?
É o seguinte, os embargos de declaração 02, 04, 870, 40, 2015, 806, 0001/50 mil. Embargante Mudumim, imprimir militar, embargada Marta dos Santos Martins. É de minha relatoria. Esses embargos foram extraídos do julgamento de uma apelação cível de minha relatoria. Bem resumido, colegas. De minha relatoria. Nessa apelação, o desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, conhecido desembargador Patrocínio, ele estava impedido de participar do julgamento. Por quê? Porque havia prolatado a sentença atacada. E a secretaria diligente observou isso no sistema provisório, não é? E compôs a turma julgadora, lógico, o relator, eu, na sequência o desembargador Carlos Augusto, e o desembargador estava ausente eventualmente, Emanuel, foi para o desembargador Raimundo Nonato. Silva Santos compôs a turma julgadora. Houve sustentação oral no dia, né, e não estava anotado aqui, e nem houve nenhuma certificação para mim. Houve a sustentação oral, e aí eu passei a votação como de costume. Na minha relatoria, votam o desembargador José Ricardo e Carlos Augusto. Eu não sabia do impedimento naquele momento. Depois da citação oral, passei a palavra ao desembargador José Ricardo, que proferiu o voto de mérito, e o desembargador Carlos Augusto também proferiu o voto de mérito. Bem, ele proferiu o voto do desembargador José Ricardo, sendo manifestamente impedido de assim fazê-lo. E aí houve os embargos de declaração, de forma bem resumida. Os embargos de declaração, estou citando isso, olha aqui, tá, né? Está havendo aqui um defeito nesse julgamento, grave. Tal. E aí, aqui nos embargos de declaração, eu estou suscitando uma questão de ordem, né, para que nós possamos anular o julgamento da apelação em virtude da presença de um julgador impedido, no caso do desembargador Zé Ricardo. De forma bem resumida, é isso aí. Eu trago vários arestos aqui, né, dos tribunais, nesses casos, de participação do colega impedido, um equívoco que acontece, né? E aí a turma julgadora fica a mesma, somente para apreciar a questão de ordem, não é? Somente para apreciar a questão de ordem, que é a nulidade do julgamento da apelação, porque dela participou um julgador impedido que poderia, né, apesar de ter sido dano, mas o outro julgador poderia divergir, influenciar juridicamente os outros jogadores e por aí vai. Podemos ir para a técnica, então há um prejuízo. Então, colegas, é nesse sentido, rapidinho, já a votação já está unânime, né, para deferimento da questão de ordem, anulação do julgamento da apelação e prejudicados esses aclaratórios. Alguém quer se manifestar mais? Só para acompanhar a relatoria. Pronto. Vossa Excelência? Pois não. Então, o julgamento se dá, isso eu gostaria só de fazer essas explicações. O dispositivo foi lavado assim, bem... Do disposto, declara a nulidade do julgamento da apelação civil no tal, realizado na sessão dia 6 de 9 de 2023. Estava parado isso porque a secretaria... Vamos julgar. Determinando-se a reativação daquele recurso para que nova decisão seja proferida mediante correta composição da turma julgadora, observando o impedimento do desembargador José Ricardo, julgado prejudicados os embargos de declaração. E a diligência para sair de julgado para pendente de julgamento. Então, é rapidamente isso, colegas. O julgamento está encerrado. Agora volta eu. Agora vamos para a turma. Venha para a turma agora. Eu, como relator, desembargador Zé Ricardo, não. Vossa Excelência, desembargador Emanuel. Correto. Qual? Você quer? Eu passo a palavra, Vossa Excelência. Desembargador Raimundo, nós estamos aqui dialogando aqui entre os componentes da Câmara sobre se
não poderíamos já julgar esse processo da pauta número 280 sobre a técnica do artigo 942, porque já está a questão bastante amadurecida, apesar de nós todos estarmos muito cansados, a gente já adiantaria. De qual, desembargador Zé Ricardo? Pauta 280, sobre a técnica do artigo 942, que nós já havíamos deliberado no sentido de adiar para o dia 29 de maio, mas como o dia 29 já está muito distante e essa questão já se encontra bastante amadurecida, certo? Se não houver nenhum obstáculo por parte de Vossa Excelência, na qualidade de relator, eu pediria que já julgássemos logo, apesar de estarmos bastante cansados, porque a matéria já está suficientemente maturada. Mas eu ponderaria só nessa questão, ou se deixar para a próxima sessão, né? Ou de se deixar para essa data que a doutora Lia... Porque eu queria fazer algumas pesquisas. Pegar o dia e... Pode ser para a próxima, não. Tem que republicar. Aí ficaria para quando? Final de primavera. Não começa? Não dá para antecipar, não? Mas, colega, não há nenhum prejuízo, não, de Badal Zé Ricardo. Não, prejuízo não, já foi retirado. Referendo não tem prejuízo, né? Não tem matéria de urgência, né, Badal? Fica para o dia 29 de maio. Não tem matéria de urgência a ser discutida, né? Um pouco de desarmamento não vai influenciar, Fica não. para o dia 29 de maio. Pronto, fica mantida aí a retirada de pauta. Então, vamos... No começo da sessão, logo para... Começo da sessão, por lugar do primeiro, da sessão respectiva. Opa, desculpe. Temos aqui o agravo interno, se falta o voto de quem? Bador Zé Ricardo, falta o voto de Valcento no 79, de relatoria de Bador Raimundo Nonato. Voto com a relatoria. Então, pronto. Agravo interno cível, 79, recurso conhecido e não provido decisão unânime. O domínio primeiro já foi, que é esse, né? Esse aqui da minha relatoria. Tirar de pauta o 0006-321, 47-2013 e 806-0133/50 mil, barra declaração civil. Tirar de pauta. O que mais? E tem outros de tirar de pauta em mesa. Vamos aqui. Extra pauta. Tá todo mundo cansado hoje. Processo estão votados no sistema provisório? Não. Extra pauta. Retirar de mesa o primeiro. Conflito de competência 0004 225 21 223 806 0000 do caso Augusto. Tirar de mesa. Conflito de competência 0000 05909 2024 806 0000. Relatoria de Bador Emanuel, conflito conhecido, declarando competente juiz de direito da primeira vara civil da comarca Traquirais, ou seja, o suscitado. Conflito de competência 0004 1512 81 223 806 0000, relatoria de Bador José Ricardo. Estado do julgamento, conflito conhecido, declarando competente juiz de direito da segunda vara civil da comarca Tapoca, ou seja, o suscitante. E o conflito de competência, esse estava unânime não, tudo que é da minha relatoria, tá? Foi. Conflito de competência 0003 025 7224 806 0000, de minha relatoria. Estado de julgamento de conflito conhecido, declarando competente juiz da 34ª vara civil da comarca Fortaleza, ou seja, o juízo suscitado. Sim, os retirar de mesa e pauta, como é que Vossa Senhoria quer... Faça. Não, só o 120? Não, vamos aqui. Retirar de mesa 120. 02 00 024 25 2023 806 0154/50 mil. Declaração civil, relatoria de Bador Mauro. Todos retirados de mesa. 260, apelação civil 02 01 572 98 2019 806 0001. Relatoria de Bador Caso Augusto. 282 é SAGE. O número pequeno é da nossa ordem. O número grande é SAGE. Para não ficar aqui todo tempo repetindo. 282
02-111 7008 2021 8060001. Pela ação civil, relator desembargador Emanuel. 246 0276 995 59 2022 8060001. Relator desembargador Carlos. Todos tirados de mesa, como eu já disse. 241. Pela ação civil, 0004 347 39. 2010 8060001. Relator desembargador Carlos. Pela ação civil, retirado de mesa. Grave interno civil, 224. SAG 02 31 564 70 2028 060001/50.002. Relator desembargador Carlos. 227 0001 251 38 2005 806 0001. Apelação civil desembargador Carlos. Relator. Apelação civil 021 94 50 31 222 806 0001 72. Relator desembargador José Ricardo. Apelação civil Tianguá 02 01 018 30 2022 806 0173. Relator desembargador José Ricardo. Tudo mesa. Tirado. Embargo de declaração 0279-688-50-2021-806-0001/50.000. Relator desembargador José Ricardo. Apelação civil Fortaleza 0894-238-45-2014-806-0001. Relator desembargador Carlos. Grave interno civil de Fortaleza 019-8121-07-2015-806-0001/50.000. Tirado de mesa, desembargador Carlos é o relator. Grave interno cível 02-37982-87-2021-806-0001/50.000. Relator desembargador Carlos. Apelação cível 01-63074-64-2018-806-0001. Número 111, relatoria minha, tirado de mesa. Embargo de declaração 054-17-1685-2012-806-0001/50.000. De minha relatoria, tirado de mesa. Todos. Embargo de declaração 0541-716-85-2012-806-0001/50.001. De minha relatoria. Agravo interno cível 0005-763-60-2016-806-01-04-50.000. De minha relatoria. Apelação cível 012-5109-18-2019-806-0001. Relator desembargador José Ricardo. Todos esses retirados de mesa. Agora, de pauta, na sequência, todos que eu vou chamar aqui são retirados de pautas. O primeiro deles é o número 28, 063-3389-79-2023-806-0000/50.000. Agravo interno cível. Relator desembargador Emanuel. Apelação cível 0208-948-96-2023-806-0001. De minha relatoria. Todos de pauta, como eu já disse. O agravo instrumento de Fortaleza 063 158661 2023 8060000. De minha relatoria. Apelação cível 01 16 293 81 2018 8060001. Relator desembargador José Ricardo. Apelação cível 02 04 424 77 2022 8060167. Relator desembargador José Ricardo. Apelação civil de Fortaleza 02 50 677 05 2023 8060001. Relator desembargador José Ricardo. Todos tirados de pauta. Grave interno civil 0013 826 21 2017 8060175/50.000. Relator desembargador Carlos Augusto. Grave interno civil 062 34 04 23 2022 8060000/50.000. Relator desembargador Carlos Augusto. Grave interno civil 063 33 84 28 2021 8060000/50.000. Relator desembargador Carlos. Grave interno civil 063 33 89 79 2023 8060000/50.000. Relator desembargador Emanuel. Todos esses retirado de pauta. Apelação civil de Limoeiro do Norte 0020 214 52 2019 8060115. Relator desembargador Carlos. Apelação civil de Fortaleza 0018 259 89 2019 8060113. De minha relatoria mal liberado. Embargo de declaração 062 18 19 96 2023 8060000/50.001. Relator desembargador José Ricardo. Apelação civil Fortaleza 02 11 245 47 2021 8060001. De minha relatoria.
do agravio interno cível 00-06-625-76-2018-806-0034/50 mil, relator de desembargador Carlos Augusto Gomes Corrêa, todos eles retirados de pauta. Não há mais, colegas, só nos resta agora declarar julgar de forma definitiva todos aqueles recursos que constam, evidentemente, da nossa pauta, que já obtiveram votação provisória unânime. Nesse momento, passam os recursos de votação provisória para definitiva, lógico, no termo dos respectivos relatores. Alguém tem algum requerimento? Algo a tratar? Então, nada, desembargador Manuel. Então, eu declaro encerrada a sessão, desejando uma ótima noite a todos e que Deus continue nos abençoando e iluminando. Grande abraço a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.